Hoje nós iremos concluir o capítulo de número 15 de sua apostila, capítulo esse que aborda duas das funções inorgânicas que nós já estudamos, os ácidos e as bases. No nosso próximo encontro iremos trabalhar os sais e os óxidos. Hoje, na página número 19, nós temos uma bateria de exercícios e eu convido a você para efetuar a resolução junto comigo. Antes de começarmos a efetuar os exercícios, eu vou relembrar, como sempre eu faço, isso já é de praxe, que Arrhenius traz para nós os conceitos, e através dos conceitos de Arrhenius a gente tem estudado os ácidos, as bases. Para Arrhenius, ácidos são agentes ou entidades químicas que na presença da água, olha só, solvente água, sofrem um processo denominado ionização, gerando um cátion hidrogênio mais. Para Arrhenius, as bases são os agentes ou entidades químicas que na presença da água sofrem dissociação iônica, liberando um ânion OH-. Os sais e os óxidos, os sais são oriundos da reação de neutralização. Você coloca um ácido para reagir com a base, você vai gerar um sal e água. E por fim, os óxidos, que serão assuntos das próximas aulas, são compostos binários, ou seja, dois elementos, onde o mais eletronegativo vai ser o oxigênio. Estas afirmações, bem como as classificações, elas irão nos trazer características ácidas, características básicas, a solubilidade em água, a condição de reação e a condutibilidade elétrica. Isso são as abordagens necessárias a serem feitas. No tocante aos exercícios, lá na sua página 19, a primeira questão que nós temos diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Ácido muriático, limpeza doméstica e de peças metálicas. Ácido fosfórico, acidulantes em refrigerantes. Ácido sulfúrico, desidratante e dissolução de bateria. Ácido nítrico, explosivos e corantes. As fórmulas dos ácidos da tabela são... Bom, ele te deu aqui 4 ácidos, os seus respectivos nomes, sendo que o primeiro é um nome usual, é o nome utilizado lá no comércio, por exemplo, que é o ácido muriático. Vanks, quem é o ácido muriático? Amigos, ácido muriático é o ácido clorídrico, e a fórmula dele é HCl. Quem é o ácido fosfórico? Ácido fosfórico é o H3PO4. Ácido fosforoso é H3PO3. Ácido hipofosforoso é o H3PO2. Ácido sulfúrico é o H2SO4. Sulfúrico é H2SO4. Para achar o sulfuroso, quando a gente muda do íquo para o oso, a gente tinha um oxigênio. H2SO4, sulfúrico. H2SO3, sulfuroso. H2SO2, hipossulfuroso. E por fim, ele traz o ácido nítrico, que é o HNO3. Vanks, que é o nitroso? Tira um oxigênio, HNO2. As fórmulas dos ácidos são essas: HCl, H3PO4, H2SO4 e HNO3. Não coloquei as alternativas, mas você vai encontrar essa alternativa na sua apostila, na letra A, na questão de número 1. A questão de número 2, o autor diz o seguinte: os ácidos H2SO4, H3PO4 e HClO4, vamos treinar a nomenclatura? H2SO4, sulfúrico. H3PO4, fosfórico. HClO4. O HClO3 é o clórico. HClO4 vai ser o perclórico. São de grande importância na indústria, como na produção de fertilizantes. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem crescente de acidez. Vou abrir um parêntese aqui para lembrar com você como é que a gente faz. Você vai lembrar aqui comigo como é que a gente lembra, como é que eles são classificados em matéria de força, de acidez, etc. Eu vou separar aqui em 2 grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, amigos, são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Quem são eles? Os fortes, os moderados e os fracos. Fortes, moderado e fracos são grupos fáceis de memorização. Fortes, HCl, HBr, HI. Moderado, HF. Demais são fracos. Essa foi a classificação que eu te ensinei. Para o oxiácido, você vai pegar o número de oxigênios e vai diminuir do número de hidrogênios. Se esse resultado der 2 ou mais, ele é forte.
Se der 1, ele é moderado. Se der 0, ele é fraco. Vamos pegar os ácidos que foram citados no exercício. H2SO4. 4 menos 2 vai dar quanto? 2. Ele é forte. H3PO4 vai ficar 4 menos 3, que vai dar quanto? Vai dar 1. Ele é moderado. HClO4. HClO4, 4 menos 1 vai dar 3. Ele é forte. Vanx, tem 2 fortes. Como é que eu vou saber quem é o mais forte? Muito simples. Aqui você tem 2 e aqui você tem 3. Quem tiver a maior diferença é mais forte. O HClO4 é mais forte do que o H2SO4. Como ele está pedindo em ordem crescente você vai do pequeno para o grande, não é? A ordem crescente, você sai do menor para o maior. Então, quem seria essa ordem crescente? H3PO4, seguido de quem? Do H2SO4, e por último, o mais forte deles, o HClO4. Você vai procurar a alternativa que tem H3PO4, H2SO4, HClO4. Novamente, eu vou estar diante da resposta da letra A. Questão de número 3 diz o seguinte, isso aqui você já vai encontrar lá na página, deixa eu virar aqui a página da minha apostila, você vai encontrar isso lá na página 20, tá? Lá na página 20 do seu material, ele diz assim, alguns elementos metálicos, ao formarem ligações iônicas, fazem-no com cargas variáveis, é o caso do cobre, NOx 1 e 2, e do ferro, NOx 2 e 3, que se combinam com o hidróxido formando 2 tipos de base cada um. Assinale a alternativa que contém a fórmula correta do hidróxido cúprico e do hidróxido ferroso. Bom, o que eu sugiro a você é lembrar do que eu lhe ensinei quando a gente tem NOxes variáveis. Aqui a gente tem o caso do cobre, tem o caso do ferro, também poderia citar aqui o caso do chumbo. Bom, vamos pegar o cobre. O cobre apresenta NOx mais 1 e mais 2. Olha o que vai acontecer. Você vai formar CuOH, ou seja, com uma hidroxila, e CuOH2, com 2 hidroxilas. No caso do ferro, que tem NOx mais 2 e mais 3, as bases serão formadas FeOH2. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui para eu poder escrever, tá? CuOH2. Coloque as bases dentro das hidroxilas, quando você tiver mais de um, você coloca entre parênteses. E a outra aqui seria quem, Vanx? O FeOH3. A gente usa oso para o menor NOx e ICO para o maior NOx. Então, como é que ficaria aqui? Cobre, 1 e 2. Esse aqui é o menor, então esse aqui é o hidróxido cuproso. Hidróxido cuproso. Esse aqui que é a base com NOx maior, vai ser o hidróxido cúprico. Existe outra maneira de escrever aqui. Podia você chamar hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2, em romanos. Aqui, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Mas acontece que ele está usando aqui a nomenclatura ICO e oso. Esse aqui é o menor, não é? É, que aqui tem 2 hidroxilas, o outro tem 3. Então esse aqui vai ser quem? Hidróxido, o menor você usa oso. Hidróxido ferroso. E o maior, NOx, você usa ICO. Hidróxido férrico. Vamos lá no texto para ver o que ele pediu? Assinale a alternativa que contém a fórmula do hidróxido cúprico. Quem é o hidróxido cúprico? CuOH2. E o do hidróxido ferroso? FeOH2. Então procure o CuOH2 e o FeOH2. Você vai marcar aqui letra. Aqui vai ser a letra C. Questão de número 4, você tem algumas bases. Tá vendo aí, ó? Quem tem hidroxila é base. Hidróxido de potássio, hidróxido de amônio, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Bem, ele dá algumas afirmações e pede para que você analisasse essas afirmativas. A primeira delas, ao serem aquecidas até a evaporação total da água, todas deixarão resíduo sólido. Bom,
Resíduos sólidos, a gente chama isso de precipitado. Dentre as bases que aqui estão apresentadas, ele pergunta quem é que depois que a água evapora fica alguma coisa. Hidróxido de potássio resta alguma coisa? Sim. Hidróxido de amônio? Não. O hidróxido de amônio, oriundo do gás amônio, NH3, não deixa estrutura sólida. O hidróxido de sódio deixa? Sim. O hidróxido de cálcio deixa? Sim. O hidróxido de bário deixa? Sim. Todos deixam, exceto quem? O hidróxido de amônio. Isso aqui é falso. A ordem crescente de força. Bom, com relação às forças, deixa eu lembrar para você aqui. Quais são as bases mais fortes? Família 1A. Seguida de quem? Família 2A. Tá? Então, o hidróxido de amônio, por exemplo, é uma base solúvel, mas ela é uma base fraca. Das que estão aqui, a mais fraca é ela. Depois você tem, olha aqui, presta atenção, essa aqui é a mais fraca. Isso aqui é da família 1A, esse aqui é da família 1A, esse aqui é da família 2A, isso aqui é da família 2A. Vamos pensar? NaOH4 é a mais fraca de todas, tá? Por quê? Porque é o hidróxido de amônio. Quando você pegar os elementos da família 2A ou da família 1A, quem é que é menor? Menor força? Família 2A. Então, vai ficar NH4OH, beleza. Depois, elementos da família 2A, cálcio e bário, beleza, está aqui. E os mais fortes, depois da família 1A, está aqui. Então, isso aqui é verdadeiro? Verdadeiro. 3. As bases 1 e 3 são usadas na fabricação de sabão. Quais são as bases 1 e 3? KOH, hidróxido de potássio. E 3, NaOH, hidróxido de sódio. Eu posso fabricar sabão usando hidróxido de potássio e hidróxido de sódio? Sem dúvida. Sendo que esse hidróxido de sódio aqui, amigos, NaOH, ele também é presente na prática normal de desentupimento de pias, de vasos sanitários. Isso aqui é a famosa soda cáustica. Então, o item 3 é verdadeiro? É. O item 3 é verdadeiro. Item de número 4, o que é que diz aí? A base 4, quem é a base 4? CaOH2. A base 4 é o CaOH2. Vanks, qual é o nome dessa base? Hidróxido de cálcio. A base 4 é usada por pedreiros. Vanks, o que é a CaOH2 que pode ser usado pelos pedreiros? Já vou falar em cal? Pois é, eles utilizam a CaOH2 na produção, por exemplo, de argamassa, para misturar com areia e cimento. Tá certo essa primeira parte. E a base 2 em produtos de limpeza. NH4OH, hidróxido de amônio. Já vou falar em amoníacos. Aqueles materiais de limpeza com cheiro muito forte, muito concentrado, que a gente utiliza para limpezas mais difíceis, banheiros de rodoviária, por exemplo. Pois é, hidróxido de amônio. Tá certo isso? Certíssimo. E o último item. São denominadas, ele colocou o nome da galera, vamos ver se a gente lembra. Olha lá nos textos. Hidróxido de potássio, hidróxido de amônio, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Certinho. Todas são verdadeiras, amigos, com exceção da número 1. Então, eu vou marcar a alternativa que tenha 2, 3, 4 e 5. Qual seria ela? A letra B. Na questão de número 5, a abordagem é de grau de ionização. Vamos lembrar aqui. Quando a gente fala em grau de ionização, a gente fala do alfa. Como é que a gente faz o grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas, dividido, isso aqui tudo você já sabe, pelo total de moléculas, ou pelo menos deveria saber, total de moléculas. Como é que eu vou classificar, Vanks? Você vai classificar assim, vamos lembrar, acima de 50%, forte, entre 5 e 50, moderado, abaixo de 5, fraco. O ácido que tiver um grau de ionização acima de 50%, ele é forte. Um grau de ionização entre 5 e 50, ele é moderado. E abaixo de 5, ele é fraco. Então, vamos ver aqui esses 5. Após a ionização de um ácido em água, verificou-se que o número de moléculas ionizadas era igual ao quádruplo de não ionizadas. Ao quádruplo, isso aqui é uma matemática básica. Você conhece o número de ionizadas? Não. E de não ionizadas também não. Usa X, ó.
Isso aqui vai ser quem? 4x, não é o quádruplo? Se fosse o triplo, você usava 3x. Qual é o total de moléculas? Aí sim, o segredo é aqui. Se eu tenho 4x e x, o total de moléculas é 5x. Você tem que somar. É a soma das ionizadas com as não ionizadas. É assim que a gente faz. E aí, como é que fica essa resposta? Olha como é simples. Quantas ionizadas você tem? 4x. Total de moléculas você tem quanto? 5x. Você elimina o x, fica 4 sobre 5. Quanto é dividir 4 por 5? 0,8. 0,8 em porcentagem é quanto? 80%. Isso aqui é um ácido muito forte, hein? Resposta da questão 5. Letra A. E. Viu? Sacou? Pega o número de moléculas ionizadas e divide pelo total de moléculas. O que eu fiz aqui foi trabalhar com uma equação de primeiro grau. Questão de número 6, ele traz para nós alguns valores em matéria de percentual. E diz aqui na questão de número 6 a seguinte situação. Ó, eu vou ler aqui o original, que é a questão da Universidade Estadual do Ceará. Considere os seguintes ácidos e seus graus de ionização a 18 graus Celsius. H3PO4, H2S, HClO4, HCN. Aí ele dá as características deles, ó, dá o grau de ionização, diz que o H3PO4 é utilizado como fertilizante e acidulante, que o H2S é usado como um redutor, que o HClO4 é usado na medicina, que o HCN é usado na fabricação de plásticos, corantes, fumigantes para orquídeas e podas de árvore. E aí ele dá 4 afirmações, amigos. O que é que ele está dizendo lá para nós? Vamos lá. Letra A. HClO4 e HCN são triácidos. Amigos, triácidos? Você tem 3 hidrogênios aí em cada molécula? Não. Você só tem uma. Então é mono. Só tem um hidrogênio em cada um. Letra B. H3PO4 e H2S são hidrácidos. H3PO4 tem oxigênio, não tem? Quem tem oxigênio é o quê? Oxiácido. Letra C. H3PO4 é um ácido semiforte. Vamos que você quer um ácido semiforte. Semiforte é a mesma coisa de moderado, tá, amigos? Quando é que é moderado? Como é que eu faço isso? Você pega o número de oxigênios, diminui do número de hidrogênios. Se essa resposta der 1, ele é moderado. 4 menos 3. Quando a resposta é 1, é moderado? Sim. Quando é 2 ou mais, ele é forte. Quando é 0, ele é fraco. Cuidado com essa história de fazer oxigênio menos hidrogênio. Cuidado com ácido carbônico. O H2CO3, apesar da resposta dar 1, ele é fraco. Então, aqui na questão número 6, seria a letra C. Questão 7, ele diz assim: assinale a alternativa que representa as bases segundo o grau crescente de solubilidade. Bom, o que é que eu vou ter que fazer aqui, amigos? Eu vou ter que arrumar o nome de povo aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é tentar escrever as fórmulas. Ó, aqui, ó. Hidróxido de ferro, 2, Fe, OH2. Menor do que hidróxido de sódio, NaOH. Menor do que hidróxido de cálcio, CaOH2. Isso aqui está errado, sabe por quê? Família 1A é mais solúvel. Então, o cálcio, ele é da família 2, o sódio é da família 1, então isso aqui está errado. Hidróxido de lítio, LiOH. Hidróxido de magnésio, MgOH2. Quem é que define o número de hidroxilas? A família de cada elemento. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Novamente, o que é que está mostrando o erro aqui? Quem é o mais solúvel aqui é a família 1A. Quem tinha que ser o mais solúvel aqui era o lítio. É como aqui, ó. Quem é que tinha que ser o mais solúvel? Hidróxido de sódio. Aqui, o hidróxido de lítio. Família 1A é a mais solúvel das famílias que a gente possui. Então, essa letra B também estaria errada. Na letra C, hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de cálcio, CaOH2. Hidróxido de magnésio, MgOH2. Moçada, só para começo de conversa. Preciso explicar por que a C está errada? Você já deve ter deduzido. O erro é que o NaOH, sendo da família 1A, teria que ser o mais solúvel. Mais uma vez, a mesma justificativa. Família 1A é a mais solúvel dessas que aqui se apresentam. D. Sequência. Hidróxido de ferro 2, FeOH2.
é menos solúvel do que o hidróxido de cálcio, CaOH2, que por sua vez é menos solúvel do que o hidróxido de sódio, NaOH. Aí sim. Hidróxido de ferro é pouco solúvel, hidróxido de cálcio família 2A vai ser um pouco mais, e hidróxido de sódio aqui é mais de todos eles. Então aqui, resposta à questão 7 seria a letra D. O erro de novo aqui na letra E, só para a gente ter uma noção. NaOH, KOH, CaOH2. Aqui está o contrário. Desses aqui, esses dois são muito mais solúveis do que este. Porque esse aqui é família 1A. Família 1A é mais solúvel do que família 2A. 2A é família parcialmente solúvel. Questão de número 8, ele apresenta a seguinte situação. Grau de ionização de um ácido é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas total da estrutura. Aí ele diz assim, considere uma estrutura com N moléculas de ácido clorídrico, foi colocada em água, e N sobre 10 moléculas foram ionizadas. Não ionizadas. Não ionizadas. N sobre 10 não ionizadas. Eu esqueci a palavra não aqui no texto. Bom, vamos raciocinar? Preste atenção. Quem é o alfa? Número de moléculas ionizadas dividido por quem? Pelo total de moléculas. Vamos aquele não. Você procurar na sua apostila, que eu esqueci de digitar esse não bem aqui, ó. Tem um não aqui. Moléculas não ionizadas, tá, meus queridos? Vamos pensar. N sobre 10 não ionizadas. Quantas serão as ionizadas? É só completar a fração. 9N sobre 10. Porque aqui é como se tivesse o número 1, não é? Então, se você tem uma parte de 10, uma em 10 que são não ionizadas, 9 em 10 serão ionizadas. Ah, essa questão tem o mesmo raciocínio de uma questão agora há pouco que você fez. Exatamente. Como é que ia ficar isso aqui? Falta você escrever o total. Total vai ser quem? Total vai ser N. Quando eu coloco 1 sobre 10 mais 9 sobre 10, se você fizer essa continha bem aqui, ó, isso aqui vai dar 1, rapaz. Tá? Então aqui vai ficar como esse alfa? Quais são as moléculas ionizadas? 9N sobre 10. Não ionizado, total de moléculas? N. O que você vai fazer? Cancela o N. Quanto é que dá 9 dividido por 10? 0,9. 0,9 em porcentagem é o quê? 0,9 em porcentagem é 90%. Não tem aqui para nós alternativa. Era só para você escrever o grau de ionização. Ele é forte? Esse ácido? Fortíssimo. 90% de grau de ionização, ele é fortíssimo. Ácido clorídrico. Lembra dos hidrácidos? HCl, HBr e HI. São os fortes. Questão de número 9, ele pede para que a gente denomine as bases e classifique-as quanto à sua força e quanto à sua solubilidade. Bem, aqui você ia ter que escrever o nome destas moléculas, no caso dessas estruturas, em seguida fazer as suas respectivas classificações. Eu vou escrever o nome primeiro, tá? Hidróxido de amônio. Hidróxido de bário. Hidróxido de cobre. Hidróxido de ferro. Lembrando, cobre e ferro possuem NOx variáveis, eles poderiam ter outra base, tá? Hidróxido de zinco. Hidróxido de alumínio. Hidróxido de lítio. E hidróxido de chumbo. Vantes, como é que eu faço para lembrar da solubilidade da força? Vou fazer um puxadinho aqui. Família 1A são bases solúveis e fortes. Família 2A, parcialmente solúveis. Então ele quer isso aqui também, para a gente fazer essa classificação? Quer. Ele quer que a gente faça isso. Todo mundo, parcialmente solúvel
e fortes. Tem uma exceção, tá, pessoal? Cuidado com o magnésio, que o magnésio, ele, apesar de ser da família 2A, ele não tem essas características, tá? Ele é uma base fraca. Os demais são fracos. Demais bases fracas e insolúveis. Vamos lá nas exceções. NH4OH, hidróxido de amônio, tá lembrado? Esse moço aqui é solúvel. E quando dissolve, não resta nada de precipitado. Vamos aqui. Nem de resta precipitado e nem na evaporação da água. Denomine as bases, nós já fizemos. O que é que a gente tem agora? Colocar a classificação. Essa aqui vai ser o quê? Fraca e solúvel. Olha pela família. O bário é o quê? O bário, amigos, ele é da família 2A. Então, ele é forte e parcialmente solúvel. O cobre vai ser fraco, porque não faz parte de nenhum dos grupos, né? E o que mais? Insolúvel. Ferro, fraco ou fraca, insolúvel. Quem é que vem agora? Zinco, também fraco. Quem for fraco é insolúvel, tá? Alumínio, fraca, insolúvel. Lítio da família 1A, forte, insolúvel. E o chumbo, fraco e insolúvel. Essa, portanto, amigos, seria a nossa classificação. Aqui você pode colocar o termo fraca, que eu estou me referindo com base, eu não vou mais apagar, vou deixar assim mesmo. Questão número 10, ele pede para você escrever o nome dos ácidos e dizer com relação às suas forças. Vamos lá. Eu vou começar pelo iodo, aqui vai ser o ácido iodídrico. H3PO4 é o ácido fosfórico. HNO2 é o ácido nitroso, porque o NO3 é o nítrico. H2CO3, cuidado com H2CO3, que apesar de você fazer uma continha lá e achar 1, quando você mexe com H2CO3, esse ácido é fraco. HClO4, perclórico, porque o HCO3 é o clórico. HCN, ácido cianídrico, cuidado que isso aqui é fatal, se você inalar. Esse HBRO, pessoal, HBRO3 é brômico, presta atenção. HBRO2, bromoso. HBRO, hipobromoso. E o H2S, o hidrasto, a gente só faz acrescentar hídrico, mas o enxofre a gente tem que ter cuidado que usa sulf. É o sulfídrico. Vamos fazer o nosso puxadinho tradicional? Os hidrácidos. Os hidrácidos, quem são os fortes? HCl, HBr e HI. Quem são os moderados? Só tem um moderado. Quem é o moderado? HF. Fracos, o resto. Como é que eu faço os oxiácidos, Vanks? Os oxiácidos você faz número de oxigênios menos número de hidrogênio. 2 ou mais, forte. 1, moderado. 0, fraco. Exceção, cuidado com o ácido carbônico. Apesar de dar 1 na resposta da diferença, ele é fraco. Cuidado. Então vamos lá. Eu vou pegar primeiro os hidrácidos. Letra A, letra F e letra H. Vamos lá. HI, forte. HCN, fraco. H2S, fraco. Porque não está lá naquela relação, é fraco.
Agora vamos pegar a diferença entre oxigênios e hidrogênios. Aqui tem 4 menos 3, vai dar 1. Moderado? Ah, entendi. Você vai fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Sim. Aqui, 2 menos 1, vai dar 1. Moderado? H2CO3, apesar de ser 1, vou colocar um asterisco aqui, ó. Ele é fraco, não é moderado. Perclórico, 4 menos 1, nossa, vai dar 3, ele é forte. HBRO, 1 menos 1, vai dar 0, ele é fraco. Pronto. Aqui estão as características que você deveria colocar em prática para efetuar exatamente o que o autor pediu. Com isso, nós fechamos a bateria de exercícios de seu capítulo que trata sobre ácido e base, o capítulo 15. Próxima aula nós trabalharemos os outros 2 grupos das funções inorgânicas, que são os sais e os óxidos. Como nós ainda temos algum tempo disponível, eu trouxe para vocês algumas atividades complementares que trata exatamente do que a gente conversou aqui. Veja, classifique os ácidos como hidrácidos ou oxiácidos. Eu vou colocar só a letra H e a letra O, para que a gente possa fazer essa classificação. Quem são os hidrácidos? São aqueles ácidos sem oxigênio. Quem são os oxiácidos? Aqueles que na molécula possuem oxigênio. Vamos lá, H3PO4 é um oxiácido, H2O3, oxiácido, HNO2, oxiácido, HClO, oxiácido, HF, hidrácido, HI, hidrácido, H2S, hidrácido, HCl, hidrácido. Vamos praticar a nomenclatura? Vamos lá. Fosfórico, sulfuroso, nitroso, hipocloroso, fluorídrico, iodídrico, sulfídrico, clorídrico. Você tá fera, hein? Dentre as bases a seguir, indique quais são bases que seus cátions apresentam um NOx variável. Desse grupo que apresenta-se aqui para nós, lítio não tem NOx variável, é só 1. Alumínio, aqui é mais 1. Aqui é mais 3. Aqui, cálcio, mais 2. KOH, não precisava nem ter colocado o H aqui, é mais 1. Agora, esses 2 aqui são variáveis, tá? O ferro forma bases, a hidróxido de ferro ou ferroso e férrico. E o chumbo, hidróxido plúmbico e plumboso. Esses 2 aqui são NOx, são bases variáveis, ferro e chumbo, dentre outros, né? Determine a nomenclatura das bases cujos metais são variáveis. Olha aqui, ó, o chumbo com NOx 2 e com chumbo com NOx 4. O ferro com NOx 2 e o ferro com NOx 3. Quando você fizer isso, você pode escrever em romanos: hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, ou escrever oso e ico. Aqui você poderia escrever hidróxido de chumbo 2 em romanos. Hidróxido de chumbo 4. Quer dizer, em Vanks, tem 2 maneiras de escrever? Tem. Essa daqui é uma. Colocar algarismo romanos com relação ao número de hidroxilas, tá? A outra, você pode usar oso ou ico. Vou fazer a outra para você ver, ó. Esse aqui é o menor, esse aqui é o maior. Então, aqui ficaria hidróxido de ferro 2. Também poderia escrever o quê? Hidróxido ferroso. Beleza? Aqui ficaria hidróxido de ferro 3. Eu também poderia escrever o quê? Hidróxido férrico. Ó, que beleza. Tá, beleza, né? Ácido produzido pelo organismo dos seres humanos e que sua produção em excesso causa queimação no estômago, quadro que se pode agravar, gerando futuras gastrites. Qual é esse ácido? É o HCl. Como é o nome dele? Clorídrico. Resposta, letra E. Refaça todos os exercícios. Tire suas dúvidas, eu estou aqui à sua disposição. Lembre-se, conhecimento é que abre portas.